Olá, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo por aqui, né? Quem não me conhece, eu sou Lígia, sou arquiteta. E hoje eu vou falar umas coisas importantes, né? Porque eu acho que carece muito de informações da pessoa, né? De conhecimento, né? Carece tanto de profissionais quanto das pessoas que vão fazer obra, fazer reforma, porque cai sempre na mesma questão, problemas, né? Quem é que nunca teve problemas com obra? E às vezes coisas simples que podiam ser feitas, é claro que dá trabalho, muito trabalho, né? Não é feito e com certeza gera problemas. Então hoje eu vou passar um panorama assim sintético, mas que vai balizar de informações para vocês entenderem o processo, né? Quem pretende reformar, construir, qualquer reforma, por menor que seja, o procedimento é sempre o mesmo. E se é uma reforma maior, demanda de mais coisa, mais itens, mais o pensamento de raciocínio, né, de como se deve proceder é o mesmo. Então, gostaria um pouquinho de convidar vocês a ter um pouquinho de atenção, porque vai valer a pena essa informação que eu tenho para passar para vocês. Como eu falo, a gente sempre começa num projeto, né? Qualquer reforma, nem que seja só interiores, né? A gente começa de um projeto. Por quê? A gente precisa saber o que que vai ser feito, como vai ser feito, né? Cada item de uma reforma impacta nos outros, impacta no andamento, impacta no cronograma da obra, impacta na ordem dos serviços, impacta na logística, impacta em tudo. Então, isso é sempre muito importante, né? O início é assim, fundamental, né? Que seja realmente feito com cuidado, com muita atenção, né? Com planejamento, né? Imagina que você vai viajar, precisa ir, vamos imaginar, um lugar frio, né? Vai para a Europa no inverno, né? A Europa no inverno é verão aqui no país, no nosso país, no Brasil, onde nós estamos, né? As temperaturas são totalmente opostas, né? Então, você já tem que pensar na roupa que você vai se vestir para chegar lá, né? Não passar frio, sair do avião, não pegar aquela geleira, sair daqui com 40 graus, né? Chegar lá com -2. Então, são diferenças já que você já tem que se programar já antes de você ir. E nesse planejamento todo, você já tem que saber o dia que você vai partir, como é que você vai chegar no aeroporto, né? Se a distância do aeroporto você tem que pegar outro transporte, se tem que dormir em alguma cidade para poder chegar no aeroporto com antecedência, as coisas que você vai levar no mala, se você está com o peso correto, para não passar o peso e ter que pagar taxa extra na hora. Quando chegar lá, como é que vai ser o seu translado para o hotel, onde você vai ficar na casa de um amigo, de uma pessoa, um parente, alguém vai te buscar, não vai? Toda essa logística, né? Toda essa questão toda, né? E chegar lá na cidade, se você sabe o que que você vai fazer, onde você vai se ter refeição para comer, como é que você tem que se comportar naquele local. Muitas vezes, né, culturalmente, a gente vai para um lugar estranho e precisa se adequar, né, às condições do país. Então, tudo isso exige um planejamento. Então, imagina agora que você vai reformar, só um exemplo simples, né, uma cozinha, né? Uma cozinha é um ambiente que tem muitos itens, uma porção deles, né? Então, imagina que a sua cozinha é antiga, mas você quer reformar, adequar ela com a modernidade, adequar ela com novos equipamentos, adequar ela com o seu gosto, né? Que você gosta de cozinhar, gosta de receber pessoas, né? Enfim, tudo isso é
o começo do planejamento, né? Quando eu começo essa questão da reforma, eu preciso identificar a sua necessidade. Qual é o seu desejo? O que você pretende nessa cozinha, né? Que tipo de alimentos você vai preparar? Você gosta de fazer churrasco, não gosta de fazer churrasco, gosta de preparar massas? Tudo isso vai interferir, né? Se a pessoa gosta de fazer massa, ela gosta, precisa, né, de uma bancada, precisa de um forno. Então, todos esses itens, né, vai sendo alinhado no projeto, né? O meu projeto sair conforme a necessidade, o desejo de cada um, isso precisa ser alinhado passo a passo, né? Por isso que eu falo, tenha tempo antes de iniciar um processo de obra, de reforma. Não vai contratando o pedreiro sem saber o que que você vai fazer, o que que você vai querer. Então, continuando aqui o exemplo da cozinha, que é clássico, né? Sempre é uma coisa que eu bato muito na tecla. Por exemplo, tamanho de cuba, né? Você quer uma cuba dupla? Tem vários tamanhos de cuba dupla. Qual vai ser a cuba dupla que você vai querer? Isso precisa estar definido, escolhido e acertado antes de você entrar em contato com a marmoraria. Que o corte da pedra, cada vez que tem um corte, eles cobram o corte da pedra, né? E isso precisa ser feito na marmoraria. Isso não pode ser feito instalado, porque o risco de quebrar é muito grande. E quando é feito lá na marmoraria, o risco é deles. Se quebra, eles vão te dar outra pedra nova. Outra coisa também é o cooktop, né? Tão usado hoje em dia, né? Tão desejado. Ele também tem vários tamanhos diferentes, o corte da pedra também é diferente. Além disso, o tamanho da bancada também precisa ser diferente. Se tem forno que vai embaixo do cooktop, né, que seja elétrico ou a gás, mas são peças separadas, eu preciso desse espaço diferente, né, da marcenaria. Eu preciso saber qual é o modelo, porque esse modelo vai interferir na marcenaria. Então, esses detalhes todos vai tendo que ser alinhado no projeto antes de começar a obra, antes de se chamar o pedreiro, né? E outra coisa que eu gosto de colocar na pauta, né? Se a pessoa tem uma equipe de obra, se a pessoa não tem, se a pessoa, enfim, essa questão da execução, ela é muito delicada, ela é muito complicada. E se não é feito um planejamento, um orçamento, né, item a item, no final você fica com um problema que você não consegue terminar a obra, não consegue pagar as pessoas que vão executar o serviço, você fica com o pepino de não conseguir comprar o resto do material, você fica com o pepino de não conseguir comprar os elétrons, você fica com um monte de questões que não consegue resolver porque não teve todo esse passo a passo anterior de planejamento, né? Isso é fundamental, isso é super importante, né? Eu sempre venho falando isso, porque eu percebo que as pessoas não têm noção do que é realmente essa grandeza de uma reforma, não tem noção de quanto ela vai gastar numa obra. E quando vai se fazer uma obra, tem que estar tudo discriminado, tudo, item por item. São muitos itens uma reforma, né? Então, além dos itens de uma reforma, tem os itens dos serviços, né? De mão de obra. Além disso, tem itens de impostos, né? Não podemos fugir dos impostos. São muitos, né? O governo está aí para pegar nosso dinheirinho. Mas são muitos impostos que a gente tem que pagar e tem que pagar, não tem jeito. E quem vai construir também tem muitos impostos, né? Tem questões de legislação da prefeitura, tudo isso tem que estar no planejamento, tem que estar nessa organização, né, da reforma, né? Então, só para exemplificar algumas coisas, eu vou compartilhar aqui, só para mostrar rapidinho, né? A importância, né, disso tudo, né? Porque muitas vezes vocês acham que o arquiteto é caro, né?
porque não vale a pena ter um arquiteto. Já começa o arquiteto sendo prejudicado, né? Ninguém valoriza o profissional, o arquiteto. Acho que a execução é mais importante do que o arquiteto. Essa planilha aqui, né, foi de uma reforma pequena, bem pequena mesmo, de uma cozinha, né? E aqui eu tenho todo o mapeamento, né, de como foi feito, o custo, os itens, o material, o que foi pago, o que não foi pago, as minhas horas gastas. E aqui eu fiz só um comparativo, né, para mostrar para as pessoas, né, para todo mundo, né, em termos do meu trabalho, né, em relação aos outros profissionais, em relação ao custo de obra, em relação a tudo. Então, aqui, ó, nesse primeiro gráfico aqui, né, onde eu estou passando o mouse, aqui foi, como eu falei, foi uma reforma muito pequena de uma cozinha, muito pequena mesmo, né? E assim mesmo teve muitos itens, né? Você viu ali a planilha como estava grande, né? Aqui foi as minhas horas trabalhadas esse azulzinho, o tempo todo, desde o início até o fim da obra, né? Desde o início dessa conversa, de entender o que, que a pessoa quer, o que deseja, de organizar o serviço, as ordens do serviço, quem entra primeiro, quem entra para depois o outro entrar e voltar, tudo isso é planejamento, né? As horas gastas pelo pedreiro, né? Olha só, foram pouquinhas. As horas gastas pelo eletricista foram um pouquinho acima do pedreiro, né? Ele teve bastante coisa que teve que fazer, refazer todo o circuito da cozinha, porque era um quadro antigo, né? A gente tem que adequar, porque senão os equipamentos não aguentam, né? A fiação, principalmente de casa antiga, né? Sempre tem que trocar tudo, tem que refazer o quadro e trocar toda a fiação. Então, é muito trabalho para o eletricista, muitas vezes, né? E o pintor, né, que teve que refazer também muitas coisas, né? Ele acabou, nesse caso aqui, não foi só da cozinha, ele acabou fazendo outras partes externas da casa, então por isso que o pintor ficou aqui um pouco maior a hora dele, né? Porque ele também massou, ele fez outros serviços, né? Então, em termos de custo de horas trabalhadas, ele teve bastante. Mas, sem dúvida, minha carga horária é sempre a maior de todas, né? E aqui em relação a custo, né, geral da obra, em relação ao total da obra, quanto equivale o meu custo, né, em relação ao total da obra e dos outros serviços também. Então, em termos aqui, ó, o do pintor, o do eletricista e do pedreiro, em termos de relação do tempo, né, que passou do tempo. E o meu aqui, ó, todo o período da obra e o meu custo foi só esse vermelhinho aqui, né? Em termos de relação, meu custo foi muito pequeno em relação aos dias que eu trabalhei. A mesma coisa que do pintor, o custo dele também foi muito pequeno em relação aos dias, né, de execução da obra. Comparando os dias que cada um teve de execução e os dias, né, de horas que ganhou, foi muito pequeno. E assim mesmo, né, o que a gente tem que olhar, que custo de serviços é muito caro, né? Todos os serviços são muito caros, né? Mesmo sendo custo de mão de obra barato, o custo ainda é caro em relação ao material médio, não estou falando material de alto padrão, que aí muda, essa conta não fecha bem assim, né? O custo de material de alto padrão, o custo ele é muito grande, né? Então essa conta muda, né? E teve outras coisas aqui que eu quero mostrar também, de material, de execução, né? Como a gente faz. Deixa eu ver aqui, para compartilhar aqui de novo outra tela. Aqui, olha, quando a gente faz um planejamento, né? E esse planejamento aqui,
a gente coloca faz uma previsão, né, dos serviços que vão ser, mapeia todos os serviços que vai ser feito, né, aquisição e materiais, aqui foi aquisição, mas no caso é tudo, é todos os serviços, né, tem que listar os serviços que vão ser executados. E aí a gente faz uma previsão, né, do que foi feito, do que foi realizado, e no cronograma também a gente faz isso, né, o que foi feito, o que foi realizado, e a gente vai mapeando aqui o serviço, né, e vendo se atende, né, a o que está planejado, né, e assim você tem um controle de como a obra foi feita. Então a gente tem que colocar tudo aqui na obra, né. Então isso é uma forma da gente ter um controle, né, da obra. Por isso que isso tem que ser feito antes, né, antes de começar a obra. Porque se no final dessa conta, desse planejamento, você vê que você não vai ter condição de fazer a obra, de terminar a obra, é melhor não começar, né. Você vai ter um custo inicial, precisa ter esse custo, né, porque isso dá trabalho para fazer, não é de graça. A gente não pede carona com um motorista de táxi, né, a gente paga o serviço de levar a gente para um lado para o outro. Então esse trabalho também de planejamento, isso tem custo, né. E às vezes as pessoas não quer ter esse custo, porque acha que é bobagem, não precisa, né, eles mesmos vão fazer. Alguns conseguem, são administradores e tudo, está acostumado a trabalhar com essas planilhas, só que esquece às vezes de colocar serviço, colocar imposto, como não tem um domínio de uma obra, né, às vezes esquece de algumas etapas de obra que são cobradas, e aí no final a conta não fecha, né, simples assim. Então fica aqui um alerta, né, para quem está querendo fazer qualquer coisa, né, de uma reforma, de decoração, de uma consultoria, né, tem que ter um planejamento mínimo, né, de saber o que que você vai querer, o que não vai querer. As coisas de itens, de materiais têm variações de preço, assim, enormes, né, dependendo do padrão da obra, dependendo da escolha. Tem peças que custam, assim, baratinho, tem outras que custam a mesma muito mais caro, então isso vai interferir no final. Aí, às vezes, as pessoas falam: "Ah, mas é só um item que eu vou fazer assim", mas esse item, às vezes, vai elevar tanto o custo da obra, que tem que realmente avaliar se compensa. Já aconteceu de eu fazer reforma e, no final, a pessoa já depois que ela viu o custo que ela ia ter, ela fala assim: "Ah, sim, eu vou conseguir ter a pedra que eu quero", e aí escolhe uma pedra mais cara. Mas sem ter essa organização, esse planejamento, esse orçamento, né, todo essa etapa preliminar de execução, que o projeto nada mais é do que balizar etapas, né, do que ter esse mapeamento para se fazer essa ponte, né, do que vai ser executado. Então, invistam em profissionais que fazem esse tipo de trabalho de orçamento, né. Tem muitos engenheiros orçamentistas que fazem isso, né, só fazem isso até. Tem empresas que executam, que fazem isso muito bem. Então cuidado com os empreiteiros, né, que diz que faz tudo, que eu dou um jeito. Eu já tive muitos problemas com isso, de obra, de execução. Que acaba me atrapalhando a minha vida, né, porque diz que faz, mas não consegue também fazer, e aí assume a obra de um jeito que acha que vai estou pagando todo o material, aí está pagando não é o que é preciso colocar na obra. Então isso tudo tem que ser muito, muito, muito cuidadoso, muito critério, muito organizado, né, para ninguém ter dor de cabeça, né. A pior coisa é você começar uma obra e não conseguir terminar, né. Aí, no final, às vezes, até consegue terminar, mas não consegue colocar uma cortina, não consegue fazer a decoração, não consegue os itens, né, que vai embelezar, e foi tanto o sonho de desejo ver o ambiente bonitinho, né,
Porque no final das contas quer um ambiente bonitinho, quer um ambiente agradável, quer um ambiente funcional, um ambiente que resolva, né, que sinta a pessoa, assim, aquele pertencimento, à minha casa, ter orgulho de falar minha casa, minha sala, minha cozinha, né, e mostrar para as amigas, mostrar, né, quando tem convidado, a família. Então, ou não, né, a pessoa gosta de ficar sozinha, ter o seu espaço, mas tem aquele cantinho de aconchego, né, de se sentir confortável, chegar do trabalho estressado e ter aquele espaço que quer, né, relaxar. Isso é muito pessoal, isso é de cada um, por isso que eu falo, esse início é muito importante. Não importa qual a sua necessidade, não importa qual o seu desejo, não importa qual o tipo de vida que você quer levar, né, o seu desejo, cada um tem um gosto diferente, uma personalidade, uma necessidade, e isso é muito diferente para cada um, então isso precisa ser respeitado e isso precisa ser organizado, tá bem? Então essa era a minha dica por hoje, né. Eu acho que é de grande valia, porque eu sei que falta informações, eu sei que falta conhecimento das pessoas, né. As pessoas realmente entram às vezes em obras, entram em é muito fácil um pedreiro vender um serviço, né, mais do que eu até. Eu já perdi serviço por causa de um pedreiro, né. É inacreditável isso, mas eles dizem que resolve, resolve, não precisa disso, vem, resolve, resolve. E a pessoa que não tem conhecimento acha que está acostumada a fazer e não é bem assim, né. Então, é só um alerta. Muito obrigado, uma boa semana, tudo de bom e boa sorte para vocês. Não esqueçam, é preciso organizar, tenha tempo antes de começar uma reforma. Valeu e até mais.